Olá, tudo bem? Professor Paulo Júnior. Vamos voltar aqui na disciplina de EDO, tá? Falando de algumas aplicações. Bem, gente, essa aula aqui, de todas as que a gente teve, ela talvez seja uma das mais importantes. Então, eu vou pedir encarecidamente para vocês que vocês assistam ela do início ao fim, na íntegra, porque não fique postando o vídeo, tá? Ela é uma das mais importantes. Porque ela vai responder uma das maiores perguntas que os alunos têm, né? O porquê de pagar certa disciplina, né? Então, você estudou durante sua graduação, seja ela engenharia, matemática, física, química, economia, muitos cursos, né, eles têm uma certa divisãozinha do cálculo, o 1, 2 e o 3. E aí, o que acontece? Infelizmente, muitos cursos têm o cálculo 1 e o 2, só que acaba não tendo uma EDO. E aí, que é a hora das principais aplicações, de saber o porquê que eu estudei cálculo 1 e 2, às vezes o cálculo 3 também. Então, eu acho que muitos cursos deveriam que rever um pouquinho. Se eu coloco cálculo 1 e 2 lá, eu vou colocar um EDO aplicada, tá bom? Outros cursos já não tem. Então, sem mais delongas, vamos prosseguir. E aí, aproveitando, pedindo a galera para curtir o vídeo, tá bom? E se inscrever no canal ajuda demais. Então, vamos lá. E o vídeo, vou logo de avisando de antemão que ele vai ser um pouquinho longo, tá? Então, a primeira aplicação que eu queria falar com vocês era de crescimento de capital, né? Vamos botar aqui em relação de capital. Ora, você sabe que uma quantidade de capital ele varia de acordo com o tempo, né? Então, o capital que você tem investido em um banco, ele é proporcional à quantidade, ele cresce proporcional de acordo com a quantidade de tempo que você deixa. Se você deixa mais tempo, duas pessoas investem no mesmo capital, a mesma taxa de juros. Vai render mais aquele que tiver deixado por mais tempo, obviamente. Então, a variação de capital é diretamente proporcional à variação do tempo. Então, quando a gente escreve DC, é a variação de capital e DT é a variação de tempo. Isso deve acontecer de que maneira, né? Deve existir uma taxa, tá? Uma taxa constante, que ela deve incidir sobre o capital que você colocou lá. Você pode ter colocado 100, 200, 300. Percebam que esse I aqui é uma constante, tá? Vou escrever aqui CT, né? Constante. Por quê? Porque esse valor ele é fixado. Na hora que você vai fazer um investimento, o teu gerente do teu banco vai te dizer quanto é que você vai investir lá. Você vai botar isso aqui com taxa de juros tal, você vai colocar isso aqui com taxa de juros tal, na de financiar uma casa, um carro, qualquer ele que seja, você vai fazer exatamente isso. Tem uma taxa de juros constante, ou então ela vai depender de uma certa taxa de juros, né? Nós vamos ajustar de acordo com a Selic, nós vamos ajustar de acordo com taxa tal. Então, vai ser dito para você, mas existe um valor fixo para isso, tá bom? Ele pode ser corrigido semestralmente, ao ano, mas não importa, é um valor fixo. Muito bem, só que no teu livro de EDO, no início da disciplina, aparece isso aqui, né? dydx igual a uma constante k, sei lá, vezes... Opa, dy, eu falei dy, escrevi dt. Só corrigir. dydx igual a uma constante k vezes a própria variável y. Perceba que isso aqui é exatamente o que está ali ao lado. Não tem diferença nenhuma. Tá? É exatamente isso aí que está ao lado. Diferença zero. Você tem a variação de duas variáveis, isso é igual a uma constante multiplicado pela variável que está em cima, né? Pela incógnita da variável que está em cima, que no caso aqui é y, aqui no caso é c. Então, o método de solução para essa aqui é o mesmo método de solução para essa, só que você agora está dando nome para esse y. Esse y aqui você está chamando de capital e esse x aqui você está chamando de tempo. Então, a diferença só é essa. Mas é a mesma coisa. E a gente sabe que isso aqui é um EDO, né? Uma equação diferencial ordinária, e a gente sabe que ela é do tipo separável. Tá? A gente olha para ela e já sabe isso. Tá? Foi uma coisa que você aprendeu, né? Já em vídeos anteriores, ou então até você já aprendeu na disciplina. São as mais simples equações de serem solucionadas. Então, a gente pode escrever só assim, né? 1 sobre C, vou escrever o C do outro lado dividindo, é igual a I, dt. Como I é uma constante, o que acontece é que ele pode acompanhar qualquer uma das variáveis, não importa. Ou a variável C ou a variável T. Eu vou deixar do lado de cá, até mais simples. Então, para solucionar, basta aplicar a integral de ambos os lados, né? Tá bom?
muito simplesmente. Aí a integral de 1 sobre C é o ln de C, e a integral de I dt é IT, né? Se fosse x, kx, a integral de ky seria, né? E ky não, dx seria kx. Mais uma certa constante. Eu até te aconselho que se você puder parar o vídeo e responder essa daqui que você já está acostumado com a linguagem x e y, você vai ver que dá exatamente isso. O ln, né, de y é igual a kx mais uma constante, por exemplo, né? Trocando para as letras que a gente já está habitualmente utilizando. E aí, para a gente resolver, a gente usa E como base, né? De ambos os lados aqui, elevando. A gente faz isso com o intuito de poder cancelar o ln e a exponencial, que são funções inversas. A gente passa o cálculo 1 falando muito tempo de funções inversas, aí o aluno se pergunta por que eu vou precisar disso, professor? Ora, bem aqui um momento. Então, o capital, né? Eu vou escolher só uma outra constante bem para cá, na hora de colocar C. Não, eu vou deixar a constante, eu só vou diferenciar ela, eu vou chamar de C1, tá? Para não ficar ambíguo e parecer que é o capital em si, né? Que é a letra que foi usada. Então, C, que é o capital que eu estou querendo, é E elevado a IT mais uma certa constante. Pronto, só que essa soma de expoentes aqui, eu posso pensar como produto, né? Então, C, que é o capital que eu estou procurando, é E elevado a IT vezes E elevado àquela constantezinha C1 lá. Pois bem, só que isso aqui é uma nova constante, tá? E elevado a C1 é uma constante, então eu posso dizer que C é igual a E elevado. Vou botar essa constante para frente, porque é uma multiplicação, tanto faz. Tá? Então, vou escrever só assim, K vezes E elevado a IT. Quando você pensa, né, que no momento zero, assim que você vai chegar ao banco, né, no momento que você vai chegar ao banco para fazer um investimento, é o T0. Você está investindo o capital inicial, tá? No momento zero você está investindo o capital inicial, a gente pode determinar o valorzinho desse C aqui, desse K, que é uma constante desconhecida. Isso aqui é o que a gente chama de PVI, problema de valor inicial. E é um problema exatamente de valor inicial, porque é no tempo inicial. Tá? No tempo inicial, qual é o dinheiro que você vai ter? Aquele dinheiro que você tem em mãos para fazer o investimento no banco. Pois pronto. Então, quando o meu T for zero, o meu capital vai ser quem? O capital inicial. Então, vou escrever primeiro do lado de cá. K vezes E elevado a I vezes zero. O tempo é zero. Ó, no lugar do tempo eu estou botando zero. Tá? Quem que vai ser o meu capital nesse momento zero? Vai ser o meu capital inicial. Tá? Então, no momento zero, meu capital inicial. Aí a gente sabe que I vezes zero é zero. E elevado a zero, né, é 1. Tá? E elevado a zero é 1. Então, a gente fica com essa igualdade, que o capital inicial é igual a quem? Essa constante K, que até o momento era desconhecida. Pois bem, essa equaçãozinha aqui, tá? Eu posso melhorar ela. Ela pode ser escrita assim, C, e aí eu vou botar C em função do tempo, porque o capital vai, para cada momento, né, no banco, você vai ter um capital diferente. Isso é a constante K, que antes eu não conhecia, mas agora eu sei que é o capital inicial, vezes E elevado a IT. Essa formulazinha aqui, ela é muito parecida com a fórmula que você já estudou no ensino médio de juros compostos, né? Fazendo mais algumas adequações, você consegue exatamente chegar naquela fórmula, que é uma fórmula mais simplificada disso. Percebam que esse número de Euler aqui, né? Ele aparece naturalmente na hora do desenrolar desse problema, tá? Ele aparece naturalmente. É por isso que quando a gente fala ln, alguns alunos até às vezes não entendem o que é, né? ln é logaritmo natural, tá? Só para relembrar. O porquê? Porque ele aparece de forma natural no problema. Muitas observações da natureza nos levaram a perceber isso. Logaritmo natural, tá? Euler, quando estava fazendo seus estudos, percebeu. Então, essa aqui é a função que descreve como que esse dinheiro, né, naturalmente vai se comportar ao longo de um certo tempo com uma taxa fixa, uma taxazinha CTE, para um capital inicialmente investido.
Só que eu queria fazer uma observação, eu não vou repetir todo o processo, obviamente, vocês podem parar o vídeo aí e fazer o processo. Mas se eu disser isso, ó, a variação da população de um país depende exatamente do tempo, né? Porque depende do tempo. Em cada momento, a população de um país é diferente. Hoje, por exemplo, há algum tempo atrás, nós tínhamos no mundo, né, 5 bilhões de pessoas, depois fomos para 6 bilhões, estamos indo agora, estou falando 2020, para praticamente 8 bilhões de pessoas, tá bom? Isso depende de uma constante, né? De que essa constante ela pode ser positiva ou negativa. Se a gente estiver aumentando a população, essa constante é positiva. Se tivermos diminuindo a população, essa constante é negativa. Uma constante que incide sobre a população. Olha que esse comportamento é exatamente o comportamento citado aqui nesse caso. Exatamente. Por isso que quando você está estudando população, muitas vezes o professor escreve assim, população final, né? População dependendo do tempo população inicial é elevada a uma taxa, que a taxa aí eu chamei de K, vezes o tempo. O professor chega exatamente nisso. Nesse momento agora que nós estamos sobre uma pandemia, né? A população de Covid-19 das pessoas é um problema que pode ser modelado. O número de infectados, né, depende do tempo. Isso é uma constante vezes o número, né, de infectados. Porque se a gente estiver diminuindo o número de infectados, nós vamos usar uma constante K, positivo, negativo, se estiver diminuindo o número de infectados. Se estiver aumentando, uma constante incidindo sobre esse número de infectados positivo. Então, vai modelar algo mais ou menos assim. Que é exatamente uma função exponencial. Por isso que, com certeza, vocês já devem ter visto em muitos jornais, no momento, né, gráficos que se assemelham a uma curva mais ou menos assim, né, de infectados. A gente tem o número de infectados em relação ao número de tempo. Só tem que, quando fazer o uso da escolha das letras, né, fazer uma escolha das letras que faça sentido. Se eu estou falando de população, eu vou escolher a letra P. Tempo T. Infectados eu vou escolher I. Tempo T. Tá? Então, são exemplos, né, de aplicações que vão ser exatamente iguais a essa EDO. Tá? Então, por isso que eu aprendo a responder essa aqui, com Y e com X. Porque depois eu dou nome para Y e nome para X. Tá certo? Bem, deixa eu só afastar aqui a tela para a gente ir para uma próxima aplicação, que essa já é um pouco mais... é um pouquinho diferente dessas outras três. E ela é uma das mais famosas, na verdade, tá? Que é a equação de resfriamento olha, nada mais nada menos de quem? Vou botar maiúsculo, né? Não posso botar minúsculo. Dele, né? Um rapaz que não fez quase nada, né? Então, equação de resfriamento de Newton. O que o Newton percebeu, né? Que a variação de temperatura de um corpo, ela dependia da variação de tempo, obviamente. E isso era igual a quem, né? A uma constante, obviamente que tem uma taxa, né, de variação para isso, da temperatura menos Tm. Aí você vai olhar para mim e dizer, eita professor, o que é isso aqui? Né? Pois bem, esse T, esse K, é uma constante, obviamente. Uma constante que vai depender do meio. Ah, o corpo tá imerso em água, o corpo está exposto ao ar, né? Tá? E assim vai. E essa constante ela depende de alguns fatores. Essa aqui é a temperatura em si do corpo, tá? A temperatura do corpo. E esse Tm é a temperatura do meio. Temperatura do meio. Ora, gente, é óbvio, né, que se um corpo ele tem uma temperatura maior que o meio, ele vai ceder temperatura para o meio, vai ter uma perda de calor. Por isso que acaba chamando a equação de resfriamento. Mas é equivalente a dizer que é uma equação de aquecimento, tá? Porque se o corpo tiver, né,
mas tiver com a temperatura menor que o meio vai passar calor para o corpo, né? É isso que vai acontecer. Então, aqui é uma perda de temperatura, né? A temperatura ela vai diminuindo, né? Constantemente. Aqui a minha T1 ela é menor, ela é maior que a minha T2, né? A minha temperatura vai caindo ao longo do tempo. E nesse aqui a minha T1 é menor que a minha T2, ela vai aumentando ao longo do tempo. Então, o meio influencia diretamente na temperatura do corpo. Que isso aqui a gente chama de lei do fluxo, né? Obviamente, ou o corpo vai dar calor, o meio vai dar calor para o corpo, ou o meio vai receber calor do corpo. Depende dessa situação. Se a temperatura do corpo é maior ou menor que a temperatura do meio em que ele está. Então, quando você vai lá, né, no fogão, coloca a panela, liga, né, acende, a chama tem uma temperatura maior do que a da panela, então a chama vai ceder calor para a panela e a panela, por sua vez, vai ceder calor para o que lá estiver e isso vai acabar cozinhando até eles atingirem equilíbrio térmico, tá? Por isso que ficar mexendo muito acaba que você não ajuda o calor a se manter, porque quando você tem a panela e a chama, né, aqui embaixo, eu sou péssimo desenhista, o calor ele vai se equilibrando por faixa. Então, quando você está mexendo, você está juntando o que está menos quente com o que está mais quente embaixo. E esse equilíbrio térmico demora um pouco mais. Obviamente que eu estou falando não de técnicas de culinária que precisam ser mexidas, óbvio, né? Mas deixe lá quietinho que vai aquecer dentro das conformidades da sua potência, né? De calor que o fogão puder ceder, tá bom? Mas o Newton não chegou nisso aqui do nada. Foi muito pensamento e observação da natureza. Que a variação de temperatura de um corpo depende do tempo, obviamente. Há alguma constante, né? Onde existe essa diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio. Tem livros que você vai ver essa equaçãozinha com esse K negativo e aqui positivo, mas aqui é só uma exemplificação. Aí o Newton percebeu isso. Mas como é que ele resolveria isso se não tivesse equações diferenciais ordinárias? Então, ele pode descrever que a temperatura, que isso é escrever dessa maneira, né? É uma equação, uma EDO separável, então eu posso escrever 1 sobre Tsão menos Tm dt é igual a K vezes dtzinho, né? Cuidado aí para não confundir o T grande e o T pequeno, tá? Então, integrando de ambos os lados, a gente tem que isso é o Ln de T menos Tm, que é igual a K vezes Tzinho. Aí aquela mesma brincadeira, é elevado ao Ln de T menos Tm, isso é igual a E elevado a K vezes T, tá? Ah, quando eu integrei aqui tinha uma constante, né? Então, mais uma constantezinha C. Não esqueça. Cancela, né? Tá careca de saber, né? Que vai cancelar o Ln e a função exponencial. Então, vai ficar T menos Tm. Isso é igual a E elevado a Kt vezes E elevado a C. Você sabe que isso aqui vai dar uma nova constante, né? Tá? É um processo repetitivo, mas que a gente tem que se habituar. Então, T menos Tm é igual a essa constante eu vou escrever na frente. K vezes E elevado a K. Vou usar o próprio K, né? Porque pode parecer que é aquela constante inicial. Isso aqui dá uma nova constante que eu vou chamar de C1, tá? Essa daqui, ó, que é o E elevado a C, tá? E elevado a C1 vezes E elevado a KT. Então, a temperatura que depende do tempo é igual a uma certa constante E elevado a KT mais a temperatura do meio. Eu estou pegando essa temperatura do meio que estava negativa aqui, escrevendo do outro lado positivo. Está aqui a função que descreve isso. Ó. E aí, se você tiver um TVI, né? Um PVI, desculpa. Um PVI, você vai conseguir descobrir, né? Quem é esse Czinho aqui, ó. Tá? Essa constante K aqui, né? Ela vai ser dada no problema. O tempo, quanto tempo que isso vai aquecer ou resfriar também vai ser dado. A temperatura do meio vai ser dada. Então, você vai conseguir a temperatura do corpo em qualquer momento. Ou aquecendo ou resfriando. Então, gente, como eu já tinha dito de antemão, esse é um vídeo um pouco mais longo, tá? Não vou repetir de novo. Por favor, deixa a curtida aí no vídeo, ajuda demais ao vídeo aparecer
para outros alunos, né, que queiram saber do conteúdo. E para vocês que estão estudando EDO, esse é um dos vídeos mais importantes para vocês, saber o porquê que vocês estão estudando isso. Então, se inscreve no canal, também ajuda muito. E eu espero ter passado um pouquinho, né? Um pouquinho só, porque até agora a gente só viu alguns tipos de EDOs. Obviamente que quando a gente vê EDOs mais complexas, a gente vai conseguir modelar, descrever, né, problemas mais complexos na natureza, como por exemplo, relação mola-massa, porque aí já vai entrar atrito, né, se o corpo está pegando ou não em uma superfície, deformidade da mola, compressão da mola, espessura da mola, a gente pode estar usando, dependendo da espessura da mola. A deformidade muda também a massa do objeto que você está afastando. Então, são inúmeras, gente, aplicações, tá? Essas aqui são só algumas da natureza que a gente tem em relação ao EDO. Então, essa talvez seja uma das matérias que mais torne o aluno apaixonado por matemática, por descrever tão lindamente, de forma equacional, coisas que realmente acontecem no seu dia a dia. Então, talvez seja o olho de quem gosta muito de matemática brilha, né, vendo algo desse tipo. Tá? Então, obrigado. Até o próximo vídeo. Como eu falei, esse é um vídeo bem longo, né, mas foi necessário, na minha opinião.